Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa terceira temporada com o oferecimento do Itaú e da Hotmart, nossos parceiros na terceira temporada do podcast. E você que nos acompanha sabe que aqui é o espaço onde os palestrantes e as personalidades do TDC trazem os assuntos para a gente estender, bater um papo bacana e com aquele assunto que vai fazer a diferença na sua carreira, no dia a dia da sua vida. E hoje eu estou aqui com ele, que é um grande amigo de longa data, Jomar Silva, da NVIDIA. Seja muito bem-vindo, Jomar, ao Tem Tempo para Pergunta. Pô, Julião, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse é meu 11º ano de TDC. Olha só que loucura. Eu consegui puxar o histórico esses dias atrás aí, então um prazer enorme estar aqui. O TDC faz parte da minha carreira, da minha vida e amo isso aqui. Isso, você já passou por várias personalidades do Jomar no TDC, né? Eu sei que Sim. várias empresas, várias coisas que você fez, já deu palestra, chegou a dar workshop alguma vez aqui no TDC? Acho que workshop não. Mas a gente fez uns eventos. Sim, a gente fez uns eventos do tempo na época da Intel juntos, tal, que tinha o Hackathon, uma série de maluquices lá. Tinha umas coisas legais. Mas eu quero começar na tradição que é aqui do podcast do Tem Tempo para Pergunta, que é voltar um pouco lá no passado, no jovem Jomar, como que você chegou na tecnologia? Porque hoje em dia a criança nasce com um tablet na mão, jogando videogame, negócio de última geração, vendo filmes com muita tecnologia envolvida, inteligência artificial disponível. Só que lá atrás, quando você começou, as jovem queria ser médico, queria ser advogado, queria ser astronauta, talvez, mas não tinha. Como que foi o despertar da tecnologia no coração do jovem Jomar? Eu acho que minha vida mudou por causa de videogame. Videogame foi um impacto. Foi. Quando eu vi, na época, Atari, eu tinha um Odyssey pela primeira vez. Aquilo pra mim foi assim, uma coisa mágica demais. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero fazer na vida. Eu quero trabalhar com esse tipo de tecnologia, eu quero entender como é que esse diabo desse negócio funciona. Quantos anos você tinha do seu primeiro videogame? Você lembra? Eu acho que eu devia ter uns 10 anos. Ah, bem novinho. 83 provavelmente. Foi bem quando chegou o Atari no Brasil, eu nem lembro. O Atarizão velho de guerra. O Atarizão velho de guerra. Então, naquela época, aquela geração de videogame era bem tosco o gráfico, né? Sim. Mas tinha uma coisa muito legal, porque aquilo conectava com a nossa imaginação de criança. Sim. Então é engraçado que às vezes eu vou jogar jogo de Atari hoje em dia e meus filhos, muita gente olha, mas esse joguinho é sem graça. De fato, hoje em dia ele é quase sem graça, mas a hora que eu lembro de como era isso lá e a viagem que tinha por trás, dentro da imaginação, traduzida naqueles pontinhos na tela, foi bem legal. Então foi nessa pegada aí que eu quis me especializar em eletrônica na época e computação. E aí a coisa acabou evoluindo. Eu depois... Você começou pela eletrônica? Comecei pela eletrônica, mas na verdade eu comecei programando com acho que 11 ou 12 anos. Olha só. Aquela época de curso de informática que tinha, né? Na época... Mas era o que? Clipper naquela época? Eu vou denunciar a idade feio, né? Porque na época era o seguinte, todo mundo ia fazer curso de datilografia. Quem não tinha curso de datilografia não tinha futuro. Sim, sim. Né? E eu nunca fiz curso de datilografia. E eu acabei indo fazer curso de informática, quando teve um boom de escola de informática e tal. A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi o Basic. E primeiro o Hello World da minha vida foi num Apple II. Olha só. Que tinha na escola, né? O Clipper foi um negócio que veio depois. Eu programava em DBase 3, que era uma outra linguagem, que o Clipper foi uma ideia de você meio que tirar o código de dentro do DBase e tal. Mas aí na época eu comecei programando já em Basic e puta, adorei, né? Foi por volta de 11, 12 anos que as paixões da minha vida começaram forte, que foi música. Eu comecei fazendo aula de bateria na época em paralelo com programação, com desenvolvimento, né? Acabei indo fazer colegial técnico de eletrônica, porque eu tinha interesse muito grande, sou apaixonado por hardware até hoje, né? Depois eu fui fazer engenharia eletrônica de computadores na FEI. É um curso que acho que não existe mais, mas na época eu estudei desde quando você pega a areia da praia até a internet.
Desde da prensa. Do básico, assim, aprendi a projetar chip. Que doido. Foi bem legal, foco muito grande em hardware, mas chegou num determinado momento da faculdade que eu falei, puta, eu amo isso aqui, mas eu não vou arrumar emprego para isso no Brasil. Não tinha chegado aqui ainda. Na verdade, assim, a gente não projeta chip no Brasil, a gente não tem indústria de silício A aqui. gente compra de fora. A gente compra atrás de fora. E eu estava me especializando muito nisso, em arquitetura. Então, os computadores, as arquiteturas, placa-mãe, as coisas legais de computação, elas vêm de fora. Então, a gente não tem mercado aqui. Eu olhei e falei, pô, eu vou ter que ir embora. Sim. Se eu quiser continuar com isso, né? Mas eu não queria ir embora. Será que é isso que eu quero, né? Então foi aí que eu juntei uma coisa com a outra, que foi unir e trabalhar com software. Então, Sim. apesar de ter feito o colegial em técnica eletrônica e depois a faculdade de eletrônica, né? Eu trabalhei com software a vida inteira. E esse background de eletrônica para mim é muito importante, porque eu sempre consegui trabalhar com uma área que eu acho que é cinzenta para a maioria das pessoas, que é a integração de baixo nível do software com o hardware. Sim. Então, eu gosto bastante dessa interface mais baixa, né? Eu acho que até não tem tanto especialista nisso no Brasil, né? Não tem. Por exemplo, eu trabalhei com desenvolvimento de driver, Sim. né? Tinha um tipo de driver específico que eu desenvolvia que foi engraçadíssimo. Na época tinha 3 caras no mundo que desenvolviam esses drivers. Era eu, um funcionário da Microsoft e um cara na China. Imagina. E assim, não tinha com quem conversar. Sobre saber o que eu tô fazendo. A gente acabou se trombando em fórum e descobriu que os 3 trabalhavam com aquilo. Né? Para quem não sabe aí, porque tem ouvinte nosso que pode ser jovem, fórum é o grupo do WhatsApp de muito tempo atrás. Funcionava diferente, mas para ter uma ideia é mais ou menos isso. Mas é ótimo. Funciona até hoje, tá, galera? Ó, fórum da NVIDIA no site de desenvolvedores é sensacional. Olha aí, fica tá? a dica. Fica Pra a dica. descobrir o que é fórum e não, porque aproveitar. toda vez que alguém me fala, eu fui rodar não sei o que lá do framework que não funcionou, eu simplesmente vou no fórum e escrevo o que a pessoa falou, tá lá. Porque alguém já teve a aquele chance problema. de você ser o primeiro tendo um negócio É muito raro. né? Aliás, isso é uma dica depois que eu vou falar de carreira. Vamos né? falar. Mas e aí, nessa brincadeira, eu acabei trabalhando com essa área cinzenta. E para mim foi muito gostoso, porque isso que me permitiu depois de trabalhar com internet das coisas, Sim. com robótica. Eu conheci você estava na internet das coisas. Exatamente. E aí foi tudo isso que me direcionou para a inteligência artificial, que é o que eu faço hoje. Então, meio que assim, imaginava que eu ia ter a carreira que eu tenho e trabalhar com o que eu trabalho, não mesmo, né? Mas está aberta a possibilidade, está conectado com comunidade, Sim. conhecer pessoas, aprender com elas e compartilhar o que você sabe de conhecimento, eu acho que acabou me ajudando a construir uma carreira bem legal, assim, amo o que eu faço, não faria outra coisa na vida. Incrível. E eu acho até que isso que você falou é uma boa oportunidade para a gente abordar uma coisa que fala-se muito pouco e que eu acho que tem um papel fundamental, que é o papel do hardware no que a gente tem hoje de inteligência artificial. Porque fica claro, tanto no TDC, nas palestras, como aqui no podcast, que eu entrevistei desde COO, CTO, até o escovador de beat, né? Que eu acho que você se enquadra um pouco como também, apesar de que agora você é evangelista, mas você é um cara que vai lá para coisa. Qual que é o papel do hardware nesses 2 níveis que a gente tem hoje? A gente tem a inteligência artificial de grandes play para trabalhar as queries, para trabalhar grandes bancos de dados, e a gente tem a LLM, que é a que está na borda, que todo mundo está mexendo, está todo mundo apavorado e tal. Qual que é o papel do hardware nessa história? O hardware é fundamental, né? E as GPUs são fundamentais, porque a arquitetura da GPU, ela, por característica natural, ela é altamente paralelizável. Então eu consigo fazer uma quantidade gigantesca de operações matemáticas de forma paralelizada e distribuída. Como inteligência artificial, quando a gente desce para matemática, é basicamente matemática de vetores e de matrizes, os algoritmos se encaixam muito bem para a escalabilidade das GPUs. Então, não é que a GPU é melhor que a CPU, etc e tal. Foram feitas para coisas diferentes. A CPU foi projetada para terminar uma tarefa o mais rápido possível. Entendi. E não é essa a demanda da IA? A demanda de IA é processar um volume gigantesco de dados rápido. Foi esse, aliás, o insight que aconteceu lá em 2012, quando o Alex, que estava desenvolvendo a AlexNet, conhecia a CUDA e resolveu testar
treinar a rede neural utilizando o paralelismo do CUDA. Ali começou a história inteira de IA com GPU e o resto é história. Sim. Tá? Parte dessa equipe de pesquisa deles, inclusive, era o William, que é um dos fundadores da OpenAI, o cientista-chefe da OpenAI hoje. Sim, sim. Então, de lá para cá, a NVIDIA trabalhou muito próximo de toda essa comunidade que está fazendo computação acelerada, distribuída para diversas áreas. Desde HPC, que você usa, por exemplo, para fazer prospecção de poço de petróleo, com a Petrobras usa... O que é o HPC? É um cálculo... High Performance Computing. É computação de alta performance. Perfeito. Aí são algoritmos extremamente complexos e precisa de uma capacidade de processamento enorme. Né? Então, por exemplo, o INPE usa HPC para fazer previsão do tempo. São aplicações... Para cálculos probabilísticos de larga escala. De larga escala. Cálculos científicos muito complexos. Né? É uma vertente de utilização e a outra é para as tecnologias de Deep Learning e de inteligência artificial. Então, Sim. a NVIDIA, ao longo dos anos, ela continuou com a linha de GPU Gamer, que existe até hoje, que é a RTX que a galera tem em casa aí. Porque eu falo NVIDIA, eu lembro que é muito caro e eu tenho que fazer muito economia para pagar o que vai a próxima, porque ela já vai estar desatualizada. A desculpa que eu dou pra galera é o seguinte, né? Você quer uma GPU nova, fala que você vai estudar IA. Não importa se é pra mãe, pro pai, etc. Dá pra rodar as paradas de IA e você consegue jogar ainda. Né? Mas essas são as GPU gamers. Então, Sim. o que a NVIDIA fez foi trabalhar com uma outra linha de GPUs, que são as GPUs que a gente chama de Enterprise, que essas sim são as GPUs que são utilizadas para fazer tudo de IA. Né? Então, existe uma gama gigantesca de modelos diferentes dessas GPUs para diversos tipos de aplicações. Então, você citou LLM aí, que é um dos casos. Né? Como é que a gente evoluiu essas GPUs do mundo Enterprise? A gente evoluiu elas com base nas aplicações reais. Tá? Então, para ilustrar a última geração lá, antes da Blackwell, que saiu agora, né? Mas a geração anterior de GPU da NVIDIA, uma das coisas legais que ela trouxe foi circuitos dentro do hardware para fazer processamento de transformer, que é a base das LLMs. Entendi. Então, começou o estudo e pesquisa e utilização de transformers antes de você ter um circuito específico para isso. A gente já tinha Tensor Core, a gente já tinha uma série de características. O pessoal forçava outros hardwares para chegar a isso. Usava outros pedaços do hardware do ponto de vista de software para chegar a isso. Então, quando isso virou um caso de uso comum, necessidade de aceleração, os engenheiros da NVIDIA foram lá e falaram, beleza, como é que a gente pega e traz isso para dentro do hardware? Então, todo o nosso hardware ele é desenvolvido com base em necessidades reais de mercado. A última versão que foi anunciada no evento da semana passada, que eu estava lá nos Estados Unidos, é a arquitetura Blackwell, que é a nova. Qual o evento? O GTC. GPU Technology Conference, acontece uma vez por ano, é sensacional. E aí, lá foi anunciada essa arquitetura nova, né, de GPUs, e basicamente qual que é a grande diferença? Foi uma GPU pensada para IA generativa. Já na base do projeto. Da base de projeto para IA generativa. Então, ela tem uma série de características que são específicas para esse uso. Entendi. Como, por exemplo, redução em 25 vezes de custo e de consumo de energia. Que é o assunto agora, né? É um problemaço que a gente tem, né? Eu vi um estudo, acho que no ano passado, falando que entre 1% e 2% da energia elétrica gerada pela humanidade servia só para manter o computador ligado. E com a nossa necessidade de aumento de demanda computacional, esse número tende a crescer. Tende a crescer. E pode parecer que é pouco quando a gente olha em percentual, mas não é. É muita energia. Sim, sim. Então, pensando globalmente. Globalmente, né? E isso, pegada de carbono e etc. das empresas. Então, ter computadores que conseguem processar mais, melhor e com maior eficiência energética é fundamental, principalmente para a gente ter escalabilidade. Tá? Para a galera ter uma ideia, o ChatGPT na versão 3.5, se não me engano, foi treinado em 10 mil GPUs. Nossa. Esse é o tamanho do hardware que você precisa e levou meses. Esse é o tamanho do hardware que você precisa para poder fazer esse tipo de processamento. Então, uma GPU dessa, ela vai ficar rodando na capacidade máxima de processamento dela 7/24 por 6 meses. Sim. A característica é completamente diferente de uma GPU para gamer. Porque cá entre nós ninguém aguenta jogar mais que 3 dias, né? Sem sair da frente do computador. Né? Então, todo o hardware foi desenvolvido e pensado para isso. Entendi. Né? Uma parte da inteligência artificial interessante que pouca gente vê e conhece
é a IA que a gente colocou dentro das placas gamer. Então, hoje, de cada 8 pixels que você vê na tela do computador, 1 pixel foi renderizado. Eu escuto podcast de videogame, sou fanático de videogame também, eu vi, é uma sigla, né? DLSS. DLSS, isso. Todo mundo tá falando disso, que não, olha só, esse jogo tá otimizado porque você já pode ir lá no desenvolvimento otimizar ele para aproveitar esse recurso, né? Exatamente. Então, renderizar basicamente, galera, é você calcular a cor daquele pixel, né? Sim. E aí tem muita física por trás. Então, o que a gente fez foi treinar IAs em supercomputadores da NVIDIA, fazer com que essa IA ficasse tão otimizada e tão enxuta a ponto dela caber dentro de uma GPU gamer. Então, é loucura porque eu tenho uma GPU gamer dentro do meu computador que ela tem a capacidade de processamento de um supercomputador. E isso é feito através da IA. E software nela para isso, né? Então, basicamente, a gente consegue fazer o upscaling, que é pegar uma imagem com baixa resolução e aumentar. E também a gente consegue interpolar quadro, dobrar a taxa de frames com inteligência artificial. Porque eu fiquei sabendo que isso impacta até na parte de desenvolvimento, porque eu não preciso desenvolver mais numa resolução muito alta que consumiria da minha área de desenvolvimento, porque quando eu jogo lá, ele automaticamente upscale com altíssima qualidade. E isso permite técnicas como o GeForce Now, que é um serviço que a NVIDIA oferece hoje, que basicamente você aluga um PC na nuvem, você instala os seus jogos nesse PC na nuvem e você consome isso de qualquer lugar. Na minha casa, eu uso uma TV que tem um cliente do GeForce Now, eu espeto um controle Bluetooth nela. Nossa, espetar controle é antigo, né? Eu ligo um controle Bluetooth na TV. Isso. A TV já tem Bluetooth agora. E eu consigo jogar com Ray Tracing ativo, com 4K. Usando só a TV. Usando só a TV, isso é streaming que está vindo da internet, né? E isso só é possível exatamente por conta dessas tecnologias todas de IA que a gente tem, né? Então, hoje o hardware da NVIDIA, ele é base para toda essa revolução que a gente tem de inteligência artificial, de robótica, e a gente trabalha muito para continuar evoluindo o hardware e principalmente o software em torno disso, né? Porque GPU sem software e CPU sem software são os aquecedores mais ineficientes que a humanidade já criou. Então o software faz toda a diferença. Só serve para gerar calor. E uma coisa legal que a NVIDIA fez ao longo das últimas décadas, e eu acompanhei isso, mesmo trabalhando em outras empresas, foi trazer para o desenvolvedor, entre aspas, comum, essa capacidade computacional sem que ele tivesse que se tornar um mega especialista em paralelismo, em processamento distribuído e outras coisas. 15 anos atrás, 20, para trabalhar com CUDA, você precisava ser um baita programador. Você precisava entender muito de paralelismo, etc. Em geral, mestres e doutores, e isso era bem restrito à academia. Sim. Tamanha especialização. Hoje, por exemplo, com um framework chamado Rapids para ciência de dados, qualquer menino de primeiro ano de faculdade que aprendeu a usar pandas, NumPy, scikit-learn, consegue botar GPU para fritar. Porque é exatamente a mesma API, e a diferença é que por debaixo do capô tem um monte de camada da NVIDIA que abstrai a complexidade de todo esse processamento para entregar a computação acelerada fácil, né? Eu brinco que GPU feliz é GPU quentinha. Então hoje qualquer um de nós tem condição de dar uma esquentada nela. De dar uma esquentada nas GPUs. Incrível, incrível. E como que funciona, assim, eu sou totalmente leigo em hardware, tô aqui tentando alcançar o que tu tá me explicando e tentando até ser o teu orelha, né? Porque quando você fala uma coisa, não entendi, porque eu acho que quem tá ouvindo não entende. Mas eu percebo que a gente tá chegando num momento, a IA, enquanto LLM, né, na borda lá para as pessoas, foi uma revolucionária. Todo mundo diz, nossa, o que é isso? Vem aí uma máquina que vai me substituir. Mas a gente tem aí um gap disso que você falou, né? O que vai ser a verdadeira IA que a gente vai usar? Eu vou usar uma IA que está na nuvem, que alguém está processando em outro lugar, que é o que a gente faz hoje com o LLM. Alguém treinou, alguém tem uma base de dados, ele diz, não peguei a base de dados da internet, mas o que é, não sabemos, né? Ele pegou uma base. Ou o futuro da IA cada um vai trabalhar um modelo de hardware com a sua base de dados e vai processar os seus próprios dados com essas inteligências artificiais. As possibilidades são gigantescas. Eu acho que a IA cada vez mais vai estar onipresente na nossa vida. E aí eu me lembro das coisas que eu trabalhei no passado, entre eles IoT.
Sim. Né? Todo mundo fala, a internet das coisas foi um buzz, flopou, não deu em nada. Tá aqui no meu pulso. Ela foi base de um monte de coisa, Tá né? aqui no meu pulso, tá em tudo que a gente usa hoje tem internet das coisas. Tá num wallet, né? Sim, e assim, é tão onipresente que a gente já não percebe mais. Então a galera tem lâmpada Wi-Fi em casa, tem tomado Wi-Fi, etc. Tudo controlado pela Alexa. Tudo controlado pela Alexa. Cara, isso aí a gente fazia em plaquinha isso com eu Arduino e pegava fogo quando fazia coisa Fazia errada. isso no palco do TDC, fazia pipoca. Exatamente, fazia essas maluquices lá atrás. Hoje em dia... O cara fazia em casa dele. Você sempre, qualquer pessoa, entra no Mercado Livre da vida, numa Amazon, compra uma tomada inteligente. Tudo que ele vai ter que fazer é sincronizar ela com o Wi-Fi da casa dele. E ele passa a ter essa capacidade de automatizar coisas que há 5, 10 anos atrás era coisa de maluco como que a gente fazia no TDC. Né? Então hoje está na mão das pessoas. Eu acredito que a IA cada vez mais ela vai se tornar onipresente dessa forma. IA para mim, eu escutei uma definição do Jensen que eu adoro. IA são todas as tecnologias que tornam o ser humano mais produtivo. Se você encarar a IA por esse prisma, você vai ver que tem muito espaço para crescer em diversas áreas. Então hoje a gente tem aplicabilidade de inteligência artificial em coisas que a gente não conseguia ter no passado. Né? Vou dar 2 exemplos que para mim são muito interessantes. IA generativa na criação e pesquisa de novos fármacos e componentes biológicos, DNA, etc. Isso está revolucionando toda a indústria farmacêutica no mundo. Para você ter uma ideia, reduz 3 anos e meio o tempo de pesquisa de um E aí eu volto medicamento. 2 anos atrás e penso que a gente precisou fazer uma pesquisa ultra acelerada durante a pandemia do Covid e me disseram que essa era a primeira de muitas, então... Sim, uma das coisas que foi usada em IA generativa foi descobrir qual era a melhor estrutura para ser colocada na vacina para que aquilo grudasse na proteína spike do coronavírus. Quem quiser conhecer essa história, tem lá nvidia.com/ondemand, tem uma palestra mostrando como isso foi feito. Tá? Aliás, ali tem palestra de tudo quanto é coisa de IA. Então esse é só um dos exemplos. E conversando com indústrias farmacêuticas, é muito interessante ver. Eu fui estudar até o processo, né, de fazer pesquisa de fármaco. É impressionante o que a IA generativa consegue fazer. Porque a IA generativa nada mais é do que uma inteligência artificial que consegue analisar um padrão de dados tão bem que ela é capaz de gerar mais dados naquele padrão. A partir daquele padrão. A partir daquele padrão. Então isso pode virar imagem, isso pode virar texto, isso pode virar filme. Ah, mas ela raciocina? Não. Não. O que ela faz é que ela conhece um padrão de dados e ela gera dados naquele padrão. Então, até já discuti aqui com outras pessoas que a gente sempre fala, se ela não tem uma ontologia, que é o que a gente tem de por exemplo, uma vontade, né? Ela não pode pensar. E tem uma coisa que é o seguinte, foi uma discussão muito legal que rolou uns tempos atrás entre o Andrew Ng e o Yann LeCun, que são 2 papas aí de IA, né? E acho que foi o Yann LeCun que trouxe um negócio que eu achei muito legal. O ser humano se comunica através de palavras e de voz. Sim. Então, o ser humano tende instintivamente a imaginar que qualquer coisa que se comunica com ele através de palavra e voz tem a mesma capacidade de raciocínio que ele tem. E no caso do que a gente usa hoje de LLM, para falar de texto especificamente, a única coisa que ela faz é descobrir qual que é a próxima palavra que faz sentido naquela sequência de números. Sim. Na verdade, para IA, aquilo tudo é número. Sim. Então, você citou de LLM que está revolucionando. Visão computacional é um negócio que está revolucionando muitas áreas. E o legal é o seguinte, na visão computacional, a gente que começou processando coisas em grandes data centers, hoje a gente processa em plaquinhas pequenininhas que estão penduradas numa câmera. Imagina. A câmera está rodando IA lá dentro. Não precisa nem ir para um servidor. Não precisa ir para servidor nada, ela já está sendo processada ali. Foi este tipo de processamento que me fez estudar IA na época de IoT. Sim. Porque a gente tinha uma demanda de processar e de fazer algumas coisas que você olhava do ponto de vista eletrônico puro, era impossível ou inviável, ou caríssimo. Né? Um exemplo besta que eu adoro dar, contar quantas pessoas entraram numa sala, numa palestra, num evento igual o TDC. Uhum. Você pode botar RFID, vai custar, você vai contratar uma pessoa e ficar bipando, que é o que a gente faz. O Vinícius Senjo estava numa pira uma época de tentar fazer isso funcionar. Pois é, numa época dos eventos do TDC Floripa, eu tive 1 milhão de ideias geniais para fazer esse negócio. A hora que a gente chegava para orçar e ver quanto custava, é impossível, né? Agora, se eu tiver uma câmera,
filmando a porta, eu consigo saber quantas pessoas entraram, quantas saíram e quantas estão dentro. A câmera consegue reconhecer que é uma pessoa e É ela uma cruzou pessoa, a porta. e ela cruzou, ela está indo para um lado e para o outro. Então, isso é super simples de fazer. Hoje, com IA, isso é trivial, né, para ser feito. Então, existem diversas aplicações de IA que são interessantes e que estão revolucionando o que a gente faz, né? Visão computacional, por exemplo, em medicina, é um negócio que eu acredito muito e tenho acompanhado pesquisas interessantes, porque muitas vezes a IA, mesmo com uma acurácia baixa, uma precisão baixa, a precisão da IA já é 4 vezes maior do que a do ser humano. Sim. Um estudo que eu vi uns tempos atrás era a detecção de tumor de câncer Sim. no pulmão em fase inicial. Então foi uma pesquisa feita com base em imagens de pacientes que infelizmente tinham falecido, né? E acabaram descobrindo o seguinte, que numa grande percentual dos casos, o tumor já estava presente nas imagens há muito tempo, mas levou tanto tempo para o médico olhar aquilo e detectar que já não deu mais tempo de salvar. Então hoje com uma IA a gente consegue fazer esse tipo de análise numa máquina de raio-x barata que está em todo lugar. Sim. E o que faltava para isso ficar cada vez mais confiável era volume de dados. Sim. Então, já existe um dataset hoje de patologias de pulmão que foi criado por IA generativa. Ok. Então, E aí alguém pegou uma inteligência artificial, mostrou tanta imagem daquilo para ela, que ela ficou capaz de gerar imagens absolutamente reais. E aí a IA generativa conseguiu pegar um dataset de 100 mil imagens, que eram os maiores que existia, Sim. e criar um de 350 mil. Então isso abre um campo para pesquisa gigantesco. Isso está sendo usado para uma série de outras coisas. Até é bom falar, porque sempre que a gente começa a falar, pode, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. O objetivo, na minha visão, pelo menos, e aí você até me corrige se eu estiver falando uma bobagem, não é substituir o médico, até porque essa IA não vai assumir a responsabilidade desse diagnóstico. Agora, eu dou uma ferramenta nova para ele trabalhar. Exatamente, exatamente. Porque imagina o seguinte, como é o dia a dia do médico? Eles não trabalham 4, 5 horas por dia. É estressante, muitas vezes sob pressão, ele está com a vida de alguém na mão do outro lado. Então, não ver uma manchinha desse tamanho no exame de raio-x é absolutamente plausível. Sim. O estudo relacionado com esse, né, treinaram uma IA para detectar pneumonia em fase inicial. Isso também foi um estudo de uns anos atrás. E ela tinha acurácia em torno de 30%. Ela acertava em torno de 30%. Sim. E aí, na época, é baixo, né? Sim, sim. Não dá para botar nada na mão dela. Não dá. Só que a acurácia humana era 15%. Sim. E a gente Entre 10 e 15. Então eu até brincava nos eventos, contava desse 30% e falava, e aí, quem usa? Quem toparia usar? Ninguém. Eu falava, tá bom, se eu falar que a acurácia do médico é entre 10 e 15, quem prefere a IA? Todo mundo levantava a mão. Então é aquela história, se você pega um médico muito experiente, ele vai bater o olho e vai encontrar. Agora, se você não pegar um cara que é experiente, ele não vai conseguir ver que aquilo está evoluindo, né? Eu tive um caso de pneumonia que ficou gravíssimo depois, que foi mais ou menos isso. Os médicos não detectaram o agravamento da história, acabou que eu tive que passar dias e dias internado, foi um risco, tive risco de vida, inclusive, e foi isso, os exames estavam lá. Depois do tratamento, depois que eu estava tudo bem, eu voltei no médico e levei os exames, ele falou, cara, aqui, ó, 2 meses atrás, ó o negocinho aqui, ó, e não viram. E passei com um, passei com outro. Então é só um dos exemplos, né? É o que eu falei de tornar as pessoas mais produtivas. Então, você ter inteligência artificial auxiliando o ser humano no seu dia a dia é um negócio muito, muito interessante. Então, eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais onipresente. Sim. Você pega a Alexa e o Google Now, que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Sim. Esses caras não têm IA. Esses caras, basicamente, o que eles fazem são processamento de regras. Sim. Desenvolver um skill para a Alexa e ensinar ela a responder um tipo determinado de pergunta, né? Agora, quando a gente tiver a próxima geração dessa turma, já vai ser com inteligência artificial, cara, o salto é absurdo. Sim. Você vai bater papo com a Alexa, você vai conversar É geométrico. com é gigante o salto, né? Porque foi gigante a capacidade computacional também por trás disso. Quando a gente olha do ponto de vista de complexidade computacional, o que a IA demanda de crescimento de capacidade computacional e a gente plota no mesmo gráfico a lei de Moore que todo mundo conhecia, Sim. a lei de Moore parece uma reta.
E lembra que a lei de Moore Sim, já era um negócio maluco pra te gente. impressionar, era pra te incomodar. Exato. Então, assim, quando a gente vê hoje, é assustador. A lei de Moore tá aqui, a IA é isso aqui. É uma necessidade de capacidade computacional gigantesca. Se você pegar uma GPU da NVIDIA hoje e compara uma geração com a outra, é salto gigantesco de capacidade de processamento. E o maluco, cada vez que a gente aumenta a capacidade de processamento, a gente está diminuindo o consumo de energia. Então tem até uma brincadeira lá que o Jensen faz, né? Que quanto mais GPU você compra, mais você economiza. E é verdade. Porque hoje a gente consegue substituir uma sala cheia de servidor com GPU por um rackzinho, com CPU, por um rackzinho com algumas GPUs. Então isso permite uma escalabilidade muito grande. Isso traz viabilidade para desenvolvimento de projetos e isso traz também viabilidade para a operação desses projetos. Na NVIDIA hoje, eu sou gerente de relacionamento com desenvolvedores e eu cuido de todos os nossos engajamentos com desenvolvedores na América Latina. Uma parte disso é um programa de startups chamado Inception. A gente já está com quase 700 startups aqui na região. Está sendo uma experiência deliciosa trabalhar com esse ecossistema, porque eu estou podendo ver IA aplicada a problemas especificamente regionais ou locais da América Latina inteira. Sim. Então são coisas que naquela região, para aquela população, é um baita de um problema. Naquele contexto. Naquele contexto, ninguém nunca se dedicou a resolver aquele problema, porque vamos pensar em empresas globais, elas se validam com escalabilidade. Sem dúvida. Então, eles querem saber quantos milhões de pessoas você vai atender. Exatamente. Você sabe da história da vacina da malária. Por que não existia vacina da malária? Porque os únicos países que têm malária de forma massiva não têm dinheiro para comprar vacina. Então, para que alguém vai desenvolver vacina para um treco que não vai vender? Né? Por isso que eu tiro o chapéu para a fundação do Bill Gates, porque ele botou dinheiro nisso. Aliás, para conscientizar, não sei se você conhece essa história, mas ele foi fazer uma palestra, chamou um monte de milionário para pedir dinheiro para a fundação. E na hora que ele começou a palestra, ele abriu uns tubos de ensaio e soltou mosquitos no auditório. E ele falou para as pessoas, ele falou, esses mosquitos que estão aí são mosquitos que são vetores da malária. Então, esse medo que vocês têm é o que sente uma pessoa que está numa região dessa. Arrecadou milhões naquela noite, né? Mas é o tipo de coisa que você não vai fazer porque não tem escalabilidade. Agora, quando a gente olha para a startup e para os ecossistemas locais, faz todo sentido. E está começando a acontecer umas coisas assim que eu estou amando ver com esse ecossistema, né? Tem uma startup do Inception que eles tem uma tecnologia de visão computacional para inspeção de fábrica específica para automobilística, né? E, cara, estão crescendo pra caramba. E aí, o que está acontecendo? Os fabricantes de carros aqui no Brasil, eles têm essa tecnologia na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Só que o custo para trazer isso para o Brasil, de hardware, software, suporte, é tão grande que não é negócio. Nem para ele pagar, nem para a multinacional que oferece isso lá fora, criar toda a estrutura aqui no Brasil. Sim. Então, o que aconteceu? Os caras começaram a procurar solução local. Essa startup desenvolveu uma tecnologia sensacional, o fundador dela é um gênio, gente boa pra caramba, cara de comunidade. E aí ele desenvolveu uma tecnologia que resolve esse problema. E olha que maluco que está acontecendo. Resolvendo o problema da montadora aqui, quando a galera de fora vem e vê a qualidade e o custo, se apaixona e está levando para fora. E o modelo que ele tem de trabalho. Sem dúvida. Então, muito potencial. Muito potencial. São diversos casos interessantes. Então, tem startup fazendo um trabalho lindo com todo o ecossistema de pesca de salmão no Chile. Loucura. Porque é o segundo maior produtor disso do mundo e é um treco que depende de pescadores pequenos. E, enfim, tem toda uma problemática social por trás. A startup desenvolveu uma tecnologia que está viabilizando assim, um aumento de qualidade de vida, de produtividade gigantesca de uma região inteira. Ninguém ia parar para se debruçar em cima de um problema desse. Não, então, o problema era dele, ele ia atrás para resolver. Então a gente tem essa capacidade hoje, né? A partir do momento que a gente tem hoje disponíveis serviços de nuvem, uma startup aqui do Brasil consegue acessar a mesma tecnologia que uma startup de qualquer lugar do mundo no dia que ela foi lançada. Como a gente tem muito software de código aberto, open source, gratuito para IA, e a NVIDIA faz muito isso, a empresa tem acesso a toda a tecnologia que está na mão de qualquer um. Então, de graça. De graça. Que é mais então, nós ainda, temos uma capacidade, nós temos um foco muito grande na NVIDIA em educação para desenvolvedores exatamente para isso. Para
além de desmistificar o uso de GPU, ajudá-los a usar a melhor GPU da melhor forma possível. Porque muitas vezes o pessoal vê, a NVIDIA lançou a GPU H100, lançou a GPU A10, é a mais cara, eu quero essa. É muito comum a gente falar, não, você não quer essa, você não precisa dessa. Seu problema é outro. Seu problema é outro, sua GPU é essa aqui, ó. Mas o cara fala, você é louco, eu quero comprar essa, você tá me falando para comprar uma que custa um quarto. Sim. Que é a que vai resolver Porque o seu essa problema. vai resolver o seu problema hoje. Eu quero que você compre a outra. Mas eu quero que você compre a outra de forma sustentável, na hora que o teu problema for grande o suficiente para caber dentro da outra. Então, esse trabalho de orientação para os desenvolvedores com otimização de software e também de como fazer o deploy e deixar tudo isso em produção, tem sido fundamental. E para mim, trabalhando com startups, já com histórico de ter trabalhado com startups de IoT no passado, essa história de cloud faz toda a diferença. Sim. Porque se a startup pegar o dinheiro e falar, quero comprar um servidor com GPU XX, cara, vai levar um tempo para esse negócio chegar aqui, vai custar para desembaraçar, Sim. vai ter toda uma burocracia que, para muitos casos, vale a pena passar por tudo isso, né? Mas vai ter um timing. Então, hoje a gente consegue dar esse acesso para as startups, ajudá-las a ter esse acesso em provedores de nuvem, né? Incrível. E, cara, é da noite para o dia, né? Fantástico. Jomar, eu nem fiz metade das perguntas que eu ia te fazer, porque você emendou e eu estava achando fantástico, você tá falando, mas o nosso tempo urge, a gente tem que cumprir a agenda. Então, para a gente fechar aqui, eu queria cumprir uma tradição, já é a tradição aqui do podcast, que é quem é da tecnologia está sempre lá e para cá de mochila, né? A gente está sempre para cá e eu sempre peço para quem está aqui no podcast me recomendar alguma coisa que você carrega na sua mochila. Pode ser uma mochila metafórica, mas pode ser um livro ou um filme, alguma coisa que vai abrir um pouco mais a galera para a visão. Pode ser dessa conexão que você está trazendo, assim, pô, nós temos que olhar lá a construção do hardware, o software associado baixo nível, ou talvez você queira, sei lá, indicar um jogo de videogame. É com você. O que você tira da sua mochila? Cara, eu acho que a coisa mais importante na minha vida e na minha carreira foi a história de comunidade. Sim. Então, isso para mim está sempre presente em qualquer lugar que eu estou, em qualquer país que eu estou, em qualquer, enfim, lugar que eu estou pisando, eu preciso estar conectado com comunidade, porque é através disso que a gente consegue evoluir e ajudar todo mundo a evoluir, né? Conhecimento, ele contraria a matemática. A gente multiplica ele cada vez que a gente divide. Então, para mim, fundamental, assim, na minha mochila de carreira e de vida, né? Não só com tecnologia, com música, com uma série de outras maluquices aí que eu viro e mexe me meto, como andar de skate agora. Comunidade está sendo fundamental. Sim. Então, é isso, galera. Bota a comunidade na mochila de vocês, divide o conhecimento. Putz, mas eu sei tão pouquinho, não faz mal. Talvez o pouquinho que você saiba é exatamente o que o outro cara quer aprender. E ele sabe muito de uma coisa que você quer. Então, essa troca, a gente que vive 13 anos de TDC, 11 anos e tal, cara, a gente viveu isso e vê que isso é realidade. A gente vê a prática desse tipo de comportamento, né? Quanto mais você entrega, mais a comunidade te traz. Exato. E é engraçado porque assim as coisas acontecem. Isso, não é nada planejado, forçado. Não é nada planejado. Eu lembro que no acontecendo. passado, quando eu comecei com palestra de tecnologia e era hobby, e ajudava as pessoas por hobby de comunidade, o que eu escutei de gente falando, mas você é um idiota. O fulano cobra tanto por uma palestra, você faz de graça. Mas você está ajudando o cara por quê? O que você vai ganhar isso? Você é besta, não sabe ganhar dinheiro, etc. Né? Cara, tanta coisa boa veio de volta de fazer isso para as pessoas. Que assim, para mim que você, é fundamental. se tivesse dinheiro, não seria capaz de pagar o que veio. Não. Não seria essa conta não seria capaz de pagar. Agora, falando de coisa útil dentro da mochila, tá? Eu tenho um organizador de cabos. Eu não sou uma pessoa organizada, mas o meu organizadorzinho de cabos, aliás, eu ganhei um do TDC aqui, mas eu já tinha um, que isso aí mudou de patamar, porque agora, quando eu estou viajando, não tem mais aquela história de cadê a porra do cabo, cadê o adaptador, cadê o não sei o que lá, não. Tá lá dentro tudo que você precisa. Então, acabou a bagunça de cabo, me ajuda bastante. Tem um organizador de cabo. Vale a pena. Beleza. Jomar, deixa eu te agradecer demais Obrigado, pela tua Julião. presença. Se a galera que está nos ouvindo quiser trocar uma ideia com você pelas redes, como que elas te encontram? @HomemBit, B-I-T. Em qualquer rede social vocês me encontram, vai ser um prazer conversar. Maravilha. Valeu!
Maravilha. E para você que chegou até o final com a gente, fica o convite para conhecer os outros episódios aqui do podcast do Tem Tempo para Pergunta, seja no Spotify, dando 5 estrelinhas para a gente e seguindo, ou no YouTube, onde você vê o vídeo na íntegra e também tem os cortes, onde você pode compartilhar e mandar para os seus amigos. E, obviamente, fica o convite aqui para nos vermos no nosso próximo episódio. Até lá! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.